Bom, e agora vamos apresentar a nossa primeira convidada, que eu apresentei também com uma perfumada Lenita Gentil. E ela sorriu logo porque sabe porque é que eu me estou a referir a isso. Porque realmente a Lenita Gentil, para além de ter imenso talento, tem dois gostos muito especiais. Um deles é pelas águas de Colónia, que deve ser uma coleção lá em casa inimaginável, e outra coisa por aquilo que eu chamo os amarelos, porque tem imensas Hoje, coisinhas. por acaso, Hoje é mais em branco, não é, branco. minha querida? É. Mas adoro os seus amarelos. Adoro. Ainda investe muito nos amarelos, nesta altura em que o Não, ouro está tão agora caro? não se pode investir em nada. Não se pode investir. Não, isto está difícil, está complicado. Então, olha, vamos conservando aquilo que temos. Mas o ouro é uma coisa que se conserva com imensa facilidade. Exatamente. Nunca lhe passou pela cabeça ir a uma dessas lojas que compram ouro, não? Não. Por enquanto. Por enquanto, não vai haver nada de cuidado. Agora, daqui para a Consigo, frente, não há não nada sei. de cuidado. A tua menina tem uma carreira que nunca mais acaba, tem êxitos Mas há muita que gente nunca que não mais... sabe. Não, moça, mas é exatamente por isso é que está na RTP Memória. Há outras são os canais de esquecimento. Aqui não, aqui a gente lembra-se. Esquecem-se. Aqui a gente lembra. Aliás, eu penso que eles nunca souberam. Nunca souberam. Portanto, também não se esquece. Só lendo a sua biografia é que nós Exatamente. nos apercebemos que realmente tem uma biografia enorme. Curiosamente, quando eu soube onde tinha nascido, que era um único pormenor que eu desconhecia. Eu pensava que a Lenita era mesmo portuense. Mas não, é da Marinha Grande. Sou da Marinha Grande, exatamente. O que quer dizer que a sua voz, não sendo uma voz de cristal, ela é uma artista cristalina. Eu faço os possíveis para que isso aconteça. Dizem que as vozes potentes normalmente partem os cristais. O meu guitarrista queixa-se muito porque ele parte muito as cordas da guitarra quando eu estou a cantar. Daí eu ter dito que era sempre ouvida na outra rua, nem precisa de microfone, nem nada dessas coisas. Porque os brasileiros têm uma expressão muito engraçada. Esses cantores que têm essas vozes assim, que é cantor com voz de morro a morro. Cantam neste morro e ouve-se no outro. Não sabia. Enfim, como é lisboeta, ou pronto, está em Lisboa, é uma lisboeta adotada, canta no bairro alto e é capaz de ser ouvida na Alfama. Se calhar. Continua com esse zero, não é? Se calhar. Mas dizia uma coisa com muita razão. As pessoas não sabem bem o que é o princípio da carreira de muita gente e depois o meio e, felizmente, não é o fim. Não é? Felizmente. Então, tanto quanto eu sei, corrija-me, porque eu estou a falar de memória, a Lenita Gentil estreou-se no pavilhão que seria mais tarde Rosa Mota, porque era o pavilhão de cristal. Exatamente. Já que estamos a falar da Marinha Grande, não é? Exato. O Palácio de Cristal, portanto. Exatamente. No Porto, foi aí que eu me estreiei, exatamente. 16 aninhos. Ainda não tinha 16 anos. Ainda não tinha 16 anos. Ainda cantava, agora não, as miúdas agora com 12 anos, 13 anos já usam, agora não se diz é o colã, mas naquela altura era a meia de vidro, não é? Ainda não usava meias de vidro. Não usava soquetes. Eu tenho fotografias, pronto, já com um corpo de mulher, porque tinha quase 16 anos, e com um sapatinho de verniz e de soquetes. E um daqueles soquetezinhos arrendados. E um vestidinho assim a tirar para o branco, com umas lantejoulazinhas. Azul claro. Pois, Shantung. Ai, que engraçado. Foi no concurso dos vestidos de chita? Não foi. Isso foi mais tarde, os vestidos de chita. Não, isso foi depois. Mas também no Palácio de Cristal. Foi, não era de chita, era de seda. Não. Ou foi um concurso de vestidos de chita ao mesmo tempo, quando a Lenita... Sim, é natural. Ou estou a lembrar de coisas que ela não se lembra? Fiz várias coisas dessas, assim. E eu sei também que foi eleita rainha da rádio. Não foi pela Casa da Imprensa. Rainha, exatamente. Não fui rainha, como era muito novinha, fui princesa. Nesse ano foi a Madalena Iglesias, portanto, que eu ainda, felizmente, ainda acompanhei, ainda cantei bastante com ela. A Madalena ficou rainha da rádio, o António Calvário era o rei da rádio. E arranjaram um título para a princesa. A princesa, que era eu. A princesa. Tanto que eu tinha um diadema mais pequenino. Era a princesa da rádio. E a partir daí, quando se começou a desenvolver essa sua carreira, veio parar a Lisboa. Depois vim para Lisboa um bocadinho mais tarde. Eu vim para Lisboa já quando fiz 21 anos. Sabe que eu não tive o prazer de a lançar no meio. Mas sei, por exemplo, que o Francisco Nicholson e o Cortês é que a lançaram no Riso e Ritmo, RR. Foi o primeiro programa de televisão que eu fiz. Aquele programa Já é uma Hora, grande banquete. Exatamente. Eu a conduzir um carro descapotável. E também a cantar. E cantava em que línguas?
constou-me que não cantava só em português, cantava em brasileiro também. Admitindo que o brasileiro é uma língua. Cantava com sotaque. Com sotaque. Os brasileiros não gostam que nós digamos isto, mas é verdade. Não, nós é que temos sotaque, não é? E há uma coisa muito curiosa. Portanto, no Faia, onde eu canto diariamente, quando não tenho espetáculos que são muito escassos, embora haja muita gente que está cheia de trabalho, dizem que estou cheio de trabalho, cheio de espetáculos. Mas a expressão cheio pode quer dizer outra coisa. Estou cheio disto, estou farto. Pois, não eu é, às vezes estou. Não, às vezes também estou um bocadinho. Porque é assim, o Faia, o tempo passa realmente a correr, nós não damos por isso. Mas o Faia, eu já estou no Faia há 24 anos. Faz agora em fevereiro 24 anos, é qualquer coisa. E às vezes eu digo, já estou cheia disto. Mas não lhe sabe bem. Diga. Falando ainda, estávamos a falar nos brasileiros. E eu acabo de cantar, às vezes eles compram CDs, eu vou assinar o CD e eles dizem assim: você é portuguesa? Eu disse, claro, então como é que. Sou portuguesa. Vocês são portugueses com sotaque, mas eu sou portuguesa. E eles ficam assim a olhar para mim. Não sei se eles percebem aquilo que eu quero dizer. Olha, então vamos recordar aqui algumas imagens suas. Como a Lenita tem uma carreira enorme, algumas são mesmo a preto e branco, razão pela qual eu não sei quais são as cores dos vestidos. Era muito engraçado. Era. Nós ficávamos sempre melhor. Agora, a cores, nós ficamos mais gordas, mais anafada. Eu estou um bocadinho mais gorda. Já vamos falar desse problema, mas para já vamos ver as imagens. Vai-se divertir. Vamos lá ver. Bossa nova, vês miséria mal chegou. Virou tudo, bossa nova virou. No meu chateau, que gostoso diz mamãe. E papai não disse a prova. Até o vovô velhinho também. É bossa nova, bossa nova, bossa nova. Vês miséria mal chegou. Virou tudo, bossa nova virou. No meu chateau, que gostoso diz mamãe. E papai não disse a prova. Até o vovô velhinho também. É bossa nova. Quando te vi, foi por amor que eu te sorri. Foi por amor. Se fui feliz depois, sabes que foi tudo por amor. Se me zanguei, foi por amor. Se te deixei, foi por amor. Mas se voltei depois, sabes que foi tudo por amor. Por teu amor, perdi toda a minha altivez. Senti de viver mais ardor. Nasci outra vez. Compreendi que estava distante do céu. Por ti, meu amor, só por ti. Gostei de ser eu. Sei que tenho pouco tempo a perder. Vou partir sozinha ao amanhecer. Para viver, para morrer, para sorrir ou chorar, para lutar e vencer. Na longa estrada da vida a percorrer. Na longa estrada da vida eu andei, sem norte, sem rumo, sem ninguém. No fim da estrada da vida parei, meus sonhos ficavam mais além. Se a liberdade for sem razão, eu digo não, digo não, digo não, não, não. Quero a verdade ao sol erguida, meu amor, flor na minha vida. Quero a verdade ao sol erguida, meu amor, flor na minha vida. Lenita, então apareceu-me ali nos vestidos de chita e apareceu-me também a dizer não. Não se lembrava de alguma destas imagens? Há ali uma imagem que eu não me lembrava,
aquela que o Júlio disse que foi em Monserrate. É em Monserrate, exatamente, pois. Não me lembrava desse E programa. também este o Digo Não. Já estou. Está um bocadinho comovida, Já estou. mas deixa estar. Olha, a Lenita falava-me do peso. Do peso. E eu devo dizer que já conheço os seus problemas de peso há uma data de tempo. Há muito tempo. Porque é uma sempre- coisa que vai alternando, não é? Perde o peso Eu e estou depois sempre, atira-se a exatamente, ele. e depois atiro-me outra vez e a desgraça é completa. Mas Em que fase é que está agora? eu Vai gostei- entrar agora na Vou fase entrar- do pero e da maçã. exatamente. Eu lembro-me que fiz um programa, uns programas do Júlio e eu naquela altura, o Regresso ao Passado, Pois, exatamente. e naquela altura eu fiz uma dieta muito grande, perdi 16 quilos. E então, eu lembro-me que o catering, portanto, nós íamos às 3 horas da tarde para fazer o programa, só gravávamos à noite, Exato. era ensaios, não sei o quê, e o catering era do melhor que havia. Comida, doces, aquilo era uma coisa. E eu levava um saquinho com 3 maçãs reinetas lá. E a dulce, a Que dulce de tomava monte. as reinetas antes ou depois da refeição? Que Não, era durante. Que era para, Para enfim, não enganar. sentir. Exatamente. E então a Dulce e a Rita Guerra, assim, oh Helena, tu só vais comer isso? Com tantas coisas boas, não pode. Eu tinha uma força de vontade, que é uma coisa que me está a faltar agora. Está-lhe a faltar Será- a força de vontade. Será que é por causa da idade? Não, eu acho que é por causa das coisas serem boas. Não, E sei as pessoas lá, também não dizem, sei, "Mas eu então, sempre mas como é tive que a então mania também dos não doces, sempre. tenho direito, sempre, não é?" sempre aliás, eu nasci gulosa, Pois. né? E gosto imenso de doces, e não é comida, porque comida. Mas as coisinhas doces. Mas os doces, ainda por cima eu faço doces muito bem. Ah, sim? E Talvez então, a gente um dia destes organize aí uma coisinha onde quem sabe, onde olha, traz uns doces. uma vez fiz um programa aqui na RTP, que era o Deixem Passar a Música, que foi um programa muito grande, e então disseram, mas Helena, faz uma mousse de chocolate. E então eu fiz uma mousse de chocolate daquelas mesmo, daquelas caseiras, daquelas mesmo boas, não é daquelas instantâneas, Não, nada mesmo disso, boas, com chocolate a sério, com tudo a sério, ovos, tudo. Né? E então era a Helena Ramos que estava a conduzir o programa, e então pusemos o tacho, era um tacho cheio de mousse de chocolate, foi uma Eu desgraça. creio que esta rapaziada que está por aqui, o pessoal das câmaras deve ter ficado completamente satisfeito. Não estes. Não outros. este, depois os outros, exatamente. Outros. Toda a gente comeu. Toda a gente- Toda a gente Lenita, quando falávamos ainda de memória, e é um facto, é que a Lenita ganhou o Festival da Figueira da Foz, depois ganhou Aranda del Duero, Sim. depois ganhou, mais ajude-me, Eu ganhei, portanto, cá em Portugal, ganhei o Festival da Figueira, ganhei em Espinho da Costa Verde, eu esse ganhei não sabia. 2 prémios, que foi portanto, o primeiro prémio e o prémio de interpretação. Lá fora ganhei 2 anos consecutivos o Festival da Aranda del Duero, aliás, o primeiro ano mesmo em Aranda, e o segundo foi feito no Pavilhão dos Desportos, portanto, Palácio de Cristal, onde havia concorrentes portugueses e espanhóis. A ver, um Portugal-Espanha em Cantigas, exatamente. num local onde às vezes faziam Portugal-Espanha em hóquei e patins, não é? Exatamente. E há uma coisa muito curiosa, tem a sua piada. Entre os concorrentes espanhóis estava um senhor chamado Júlio Iglesias, que naquela altura tinha deixado, que ele era guarda-redes do Sim, Real sim, Madrid, exatamente, pois. e tinha deixado o futebol naquela altura. E então, obviamente, eu às vezes dizia assim, Júlio, desculpa lá, mas eu papeito o festival, tinha que ser. Pronto. E eu Ganhou o ganhei festival lá ao próprio Iglesias. Exatamente, ele tinha começado naquela altura. E Então foi assim uma ganhei- coisinha, pronto. Foi uma assim. coisita assim. Uma vitória por 2-0. Exatamente. E então foi o segundo ano de Aranda. Tinha ganho também um em Ourense. Depois fiz a Grécia. Fiz Polónia, Roménia e México. E tem andado sempre por isso sem parar. Exatamente. E o Festival da Grécia. No Festival da Grécia fiquei em 4º lugar. Portanto, execo com outros países, já não me lembro agora. Quem ganhou esse ano foi a Austrália. E eu, portanto, ganhei com outros países o 4º lugar. E também fez cinema, fez uma coisa, Os Touros de Mary Os Touros Foster. de Mary Foster, exatamente. Quem é que entrava no filme, Os Touros de Mary Foster? Entrava, se a memória não me traiçoa, a Catarina Avelar,
a Helena Isabel. Catarina Avelar, hoje em dia muito popular com o Conta-me Como Foi, não é? Exatamente. Exato. Estava um matador de touros. Toreava a cavalo, portanto, que era o que já faleceu. O Gustavo Zenkel. Uhum. Portanto, ele é que... E também fez uma experiênciazinha. Aliás, há uma coisa que tem graça, é que no momento em que é coroada a princesa, que nós mostrámos ali há um bocadinho, quem está a pôr a tiara de princesa é o Amadeu dos Anjos, um toureiro, exatamente, não é? o Amadeu dos Anjos. Que já há muito tempo que não o vejo, imenso tempo mesmo, mas foi ele que e achei muita graça, porque ele, quando me está a colocar o diadema, tem aquele jeito de... Parecia que estava a pôr uma bandarilha, não era bem, mas... Eu percebi que estava com vontade de dizer isso e acho que fez muito bem em dizer: está à sua vontade, nós aqui estamos em casa. À vontade. Foi ali, pois foi. Aliás, eu acho que os programas devem ser feitos assim. Com alguma graça. À vontade, porque eu vejo muitos programas lá fora e acho que os programas são feitos exatamente assim. Sem preconceitos, sem nada. É assim, porque é uma mulher de armas, já vamos falar disso, porque resolveu um dia cantar uma coisa que era só para homens, que era exatamente o Fado de Coimbra, cantou, gravou e hoje em dia. Acabou-se essa pretensão de o Fado de Coimbra ser cantado exclusivamente por homens. Sim, não é? mas eles ainda são comigo, eu felizmente nunca tive problema nenhum, antes pelo contrário. Às vezes, agora já há uns tempos que isso não acontece, mas cruzei muitas vezes com tunas universitárias e eu dizia aos meus guitarristas: hoje não vou cantar Fado de Coimbra. E eles vinham ao pé de mim: Lenita, não vai cantar a Samaritana, não vai cantar o Fado Hilário. Eu não, vocês estão aqui. Não, cante. Portanto, isto é uma honra para mim, porque eles sempre foram muito céticos. Fado de Coimbra para mulheres, não. Só para homens. Não é. Bom, vamos ver várias imagens de várias coisas e espero que se divirta. Bom, o que eu tenho a dizer é muito simples, muito breve. Eu acho que uma canção é um coração no tempo. E este é o coração que eu gosto de cantar. Preciso de espaço para ser feliz. Preciso de espaço para ser raiz. Ter a rede pronta para amar de sempre. Ter aves e sonho quando a terra escuta e falar de amor aos tambores da luta. Ai, 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 oh medo, só dormes com sono, levantas-te cedo. Ai, 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 oh medo, namora-me à noite que eu guardo o segredo. Ai, 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 oh medo, só dormes com sono, levantas-te cedo. Samaritana, plebeia de Sicar, alguém espreitando te viu Jesus beijar. De tarde quando foste encontrá-lo só, morto de sede, junto à fonte de Jacó. Tenho destino marcado desde a hora em que te vi. Tenho destino marcado desde a hora em que te vi. Oh meu cigano adorado, viver abraçada ao fado, morrer abraçada a ti. Africana, de negro olhar ardendo em fé. Africana, de tamanquinha a dar ao pé. Morena, como a d'Aveiro sem rival. Morena, enfim,
jamais assim se viu nenhuma em Portugal. O Porto canta na noite de São João, é festa, passa a marcha alegremente. O Porto canta com a voz da mocidade, são as festas da cidade, canta alegre toda a gente. O Porto canta na noite de São João, é festa, passa a marcha alegremente. O Porto canta com a voz da mocidade, são as festas da cidade, canta alegre toda a gente. Bom, eu terminei com uma homenagem ao Porto, hein? É verdade. Então, ao Porto. efetivamente, qual é a sua terra de preferência? Eu sou da Marinha Grande, Claro, obviamente. pronto. Nasci na Marinha Grande. Depois fui mais tarde para o Porto, porque meu pai era portuense. Portuense e portista. Era um doente do Futebol Clube do Porto. E eu fui um bocadinho também atrás dele, não é? Ainda hoje é do Porto? Do sou. Futebol Clube Porto? Eu sou. Ah, muito bem, muito Sou, bem. sim, senhor. Faz muito bem. E então. E as pessoas pensam que eu sou do Porto exatamente porque comecei lá. Os primeiros passos foram dados no Porto, comecei lá a minha carreira e, portanto, as pessoas fazem essa ligação. E também fez revista? Fiz revista, eu já fiz tudo. Já fez tudo? Fiz revista, tive muitos convites, muitos, para fazer teatro de revista. Nunca aceitei porque eu, naquela altura, ouvia dizer que era muito trabalhoso, era muito cansativo e era muito mal pago. E era tudo verdade. E era tudo verdade. O Vasco Morgado, pai, e depois, mais tarde, portanto, o filho, chegaram a ir ao Faia para me convencer. E eu nunca cheguei. Realmente tive uma experiência. Uma vez, com o Sérgio de Azevedo. A revista chamava-se Em Águas de Bacalhau. Mas não ficou tudo em águas de bacalhau. Não, porque eu fui lá fazer um fim de semana, que para mim chegou. Só fez o fim de semana. Fiz um fim de semana, comecei na quinta-feira, fiz quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo 2 vezes, claro. Domingo 2 vezes, 3 vezes. Domingo era 3 vezes. Pois, Porque foi naquela- era Depois. matiné, Faziam à tarde, depois. né? E depois era 2 sessões. Pois. Eu digo assim, não, No dia da folga despediu-se. não pode, isso não, nem pensar. E nessa altura, pronto, como eu ia fazer uma substituição, enfim, pagaram-me um bocadinho melhor. Mas digo, não. Não quis fazer mais revista. Foi interessante, foi uma experiência, pronto, muito interessante, mas não era para repetir. Não era para repetir. E falando agora do presente, portanto, continua há 25 anos persistente no Faia. Aliás, a sua experiência em casas de fado teve também muita influência de Tony de Matos. Trabalhou muito tempo numa casa de fados de Tony de Matos, Sim, não foi? aliás, quando eu fiz, portanto, gravei o meu CD onde tem Fado de Coimbra, foi a primeira vez realmente que eu gravei Fado de Coimbra, que tem o Fado Hilário, a Samaritana e as Saudades de Coimbra. Quando eu tive esse convite, eu disse vou, sim senhor, obviamente. Impus as minhas condições, as pessoas aceitaram, e era exatamente o Tony ia um mês para os Estados Unidos e eu ia fazer aquele mês por ele. E eu disse, pronto, é uma rodagem, realmente eu estava a fazer o CD e eu gostava, tinha toda a conveniência em estar numa casa de fados para ter uma certa rodagem de fado e estar mais integrada dentro daquilo. E eu disse, está bem, vou. As pessoas aceitaram. Entretanto, eu ia fazer o mês, fiquei mais um mês. Entretanto, o Tony voltou dos Estados Unidos e as pessoas, a Lelita não quer ficar mais um bocadinho e tal, não sei o quê. Está bem, tudo bem, não tenho nada contra. Vamos E agora lá anda em casas de fado há 25 anos. Não, só no Faia. Só no Faia, que é 25 porque anos. eu não era muito apologista das casas de fado. É engraçado, não... Quer dizer, porque as casas de fado também naquela altura... Bem, quando eu fui para o Faia, não. Já funcionava de maneira diferente. Mas, tanto quanto eu sei, há 30, 40 anos atrás e não sei o quê, as pessoas nas casas de fado a noite começava à meia-noite. Agora não. A que horas é que fecha agora uma casa de fados? O Faia fecha às 2 da manhã, como a maior parte das casas de fado fecham às 2 da manhã, mas nunca se cumpre. Eu sou a última a cantar, portanto canto por volta das 11 horas, faço 40 minutos, que eu só canto uma vez, 40, 45 minutos, quando o público está realmente bastante receptivo e está entusiasmado e não sei o quê. E normalmente à meia-noite e meia hora
praticamente já não... Com as casas cheias, felizmente. E despedes toda a gente, então até à E próxima. até à próxima, não sei o quê. Claro que depois eu canto, acaba a primeira parte, digamos, e depois, se houver realmente clientes, que normalmente há poucos, a maior parte sai tudo, volta à primeira cantora, à primeira fadista. Pois. Só Senão que eu à só meia-noite e canto- meia, uma hora, está tudo pronto. Sim, está tudo, é completamente diferente. Mas sei que portanto, há bastantes anos atrás, a noite pois. começava, era à meia-noite. E Não, então isso ia agora é até- mais para as discotecas. Isso agora é mais para as Pois, discotecas. isso agora É que vai ainda até de podem ir para as manhã. discotecas. Para Vai de até manhã. de manhã. Mas antes isso acontecia nas casas de fado, e até às 5, 6 da manhã. Depois acho que apareciam aqueles senhores de muito dinheiro, que gostavam de ouvir as fadistas àquela hora, e depois era mais uma rodada de coisa para as fadistas, bebidas, isto e aquilo. Isso acabou. Isso... Não sei se algumas casas Pois. ainda funcionam assim, se calhar funcionam. Lenita. Mas a maior parte não. Foi um grande prazer que a menina estivesse aqui comigo. Eu também. Eu desviei o olhar para não ver os seus olhos brilhantes. E... mas obrigada. gostou muito de se Mas ver. o Júlio também está com os olhos muito brilhantes hoje. Também, eu comovo-me com estas coisas. É que ainda por cima eu tenho uma agravante, é que sou eu que escolho as imagens. Não, adorei e depois ver- sou eu que as adorei ver. monto. E mesmo assim, quando as revejo no ar, parece qualquer coisa de absolutamente novo, não é? Adorei ver ali programas que realmente eu não... Pronto, não tinha acesso a eles. Já há muito tempo que não vi. Houve ali um programa que realmente eu não me lembrava. Aquela gravação do Preciso de Espaço. Aquilo, É, a sabe, gravação. Como E eu com- era magrinho, Maria Helena. Exato, pronto, já Pois. sabe. Portanto, Oh, agora fica Marilena desde já aqui Gentil, uma põe os promessa olhos pública ali. que só tem duas alternativas. Ou vai para o programa O Peso Pesado, que não é aqui, é mesmo ali ao lado. O peso pesado adorava fazer. Em 2 semanas chegava para mim. Sim? 2 semanas chegava. Querem ver para que mim. eles, que Não eles ouvem precisava- e vão convidar além. Se Não a precisava Lenita de for, eu mais. ofereço-me também, porque eu estou a ficar feio de gordo. Para onde? O Júlio Lenita, desaparecia. um beijinho para Sempre o si. conhecia assim elegante. Um beijinho grande para si. Muito obrigado. obrigada, Júlio. Gostei E imenso, agora adorei. vou convidá-la para ir a um cinema que já não existe. Está bem? Vamos lá ver. A Anabela está exatamente